Meus amigos, podemos dizer que o trailer do volume 2 da quinta temporada de Stranger Things já saiu, já está entre nós. Mas não é o trailer que foi lançado agora ou então ontem, e sim há semanas atrás. Isso porque o trailer do primeiro volume da quinta temporada está repleto de cenas que não vimos até agora no primeiro volume. Como por exemplo, o Lucas fugindo com a Max do Demogorgon no hospital, o Dustin chorando nos braços do Steve, né, como se alguém tivesse morrido, Eleven e Mike na banheira de privação sensorial, a cena do Jonathan se despedindo da Nancy e principalmente o Vecna possuindo o Will novamente. Vocês lembram da fala final do Vecna naquele trailer, né, dizendo que ele iria precisar do Will para uma última missão? Ele não falou isso ainda na série, ele vai falar no volume 2. Todas essas cenas vão acontecer no segundo volume, cara. E baseado no que a gente já sabe agora do primeiro volume, dos 4 primeiros episódios, a gente vai analisar todas essas cenas e traçar os paralelos e as teorias e ver quem vai morrer, quem não vai morrer. E eu já tenho meu palpite, tá? Eu acho que eu já sei quem vai de arrasto pra cima e não vai ser nada bom, tá? Mas simbora comentar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Meus amigos, é o seguinte, eu sei que tá todo mundo maluco nesse momento, acabou a primeira parte da quinta temporada de Stranger Things, a gente tá curioso pra saber o que vai acontecer no final dessa série, o que vai acontecer com os nossos personagens queridos, mas a gente vai ter que esperar até o Natal, exatamente daqui a um mês, pra poder ver o volume 2 da quinta temporada. Só que eu tenho uma boa notícia no meio de tanta espera. A GoCase é simplesmente o melhor lugar pra você adquirir suas capinhas, suas garrafas e vários outros produtos relacionados a Stranger Things. Como vocês estão vendo aqui, ó, nas minhas mãos, são capinhas licenciadas, tá? Tem para mais de 100 modelos diferentes de celulares, além de diversos outros produtos também de extrema qualidade, cara. E a melhor parte vem agora, eu vou estar disponibilizando um link para vocês aí embaixo na descrição, e se vocês utilizarem o meu cupom na GoCase, que é LucasGeek, vocês vão ganhar um desconto adicional muito bom para poder adquirir todos esses produtos na GoCase relacionados a Stranger Things, para poder maratonar esse fim de temporada da melhor forma possível. Pois é, meus amigos, depois desse primeiro volume da quinta temporada de Stranger Things, e juntando com essas cenas que a gente viu no trailer anterior, mas que não entraram no primeiro volume, ou seja, a gente vai ver no segundo ou então no último episódio, que vai sair no Réveillon, a gente já tem mais ou menos uma noção, né, dimensão do que vai acontecer nesse segundo volume, cara, baseado nessas cenas, e a gente vai analisar uma por uma. É basicamente um trailer, velho. Vocês lembram da cena do trailer em que o Vecna aparece puxando o Will e diz que vai precisar dele pela última vez? Pois é, essa frase simplesmente não entrou no primeiro volume que a gente assistiu. Na série, o Vecna fala outra coisa completamente diferente, ou seja, meus amigos, essa fala ainda está por vir e não vai ser no momento tranquilo, tá? Se Vecna vai dizer isso pro Will mais pra frente, é sinal de que o pobre do Will vai ser capturado novamente, cara. E isso daí se conecta com a teoria que eu tenho depois desse primeiro volume, que eu já tinha algum tempo, tá? Que isso iria acontecer, mas agora pra mim já tá quase 100% confirmado. Que o despertar dos poderes do Will não foi uma casualidade, não foi uma coincidência, obra do acaso, foi o Vecna que interferiu. Tudo isso faz parte do plano do Vecna. O Vecna despertou os poderes do Will porque ele vai utilizar isso em benefício próprio mais pra frente. No primeiro volume a gente viu o Will sentindo, né, aquela fagulha dentro dele voltar, como se algo tivesse reativado propositalmente. E adivinha quem seria o técnico responsável? Exatamente o Hank Creel, cara. E tem mais, tudo indica que isso faz parte, como eu disse, de um plano maior do Vecna, né? Ele quer usar o Will como uma arma emocional pra poder atacar a Eleven e a Kali. E essa outra cena que a gente viu no trailer e que não entrou no primeiro volume colabora com essa minha teoria, que é simplesmente o Vecna possuindo o Will novamente, cara. O Vecna utilizando aquela mão dele, ó, ele vai tentar possuir a pessoa, quando ele vai quebrar os ossos da pessoa, e ele tá fazendo isso com o Will e vai fazer na parte 2 agora. Ou seja, ele vai tentar possuir o Will novamente, só que agora é um Will com poderes. Já imaginou o Will overpower desse jeito, do lado do Vecna, sendo manipulado de novo? Mano, ferrou pra Eleven. Mas comenta embaixo se vocês acham que é o Vecna quem tá por trás desses poderes do Will. Comenta aí as teorias de vocês que a gente vai ler e responder todo mundo aí. Sendo que nessa outra cena, vimos a Joyce e o Mike preocupados, e notem que tem alguém sentado no sofá como se estivesse ferido, ou então cansado, né? Dá pra ver os pezinhos ali em cima do sofá. E a julgar pelo momento, pode ser o próprio Will Byers após o final do primeiro volume. Porque como o Will utilizou muito os seus poderes e pela primeira vez, né, tanto é que o nariz dele sangrou, possa ser que o Will, ele esteja exausto e precise repor, né, descansar. E aí ele deitou no sofá. Eu acho que é ele, eu acho que é nesse momento aí. É uma cena que vem logo após o final do quarto episódio. Outra cena importante também que apareceu no trailer, mas que não entrou no primeiro volume, é aquele momento em que o Jonathan parece se despedir da Nancy dentro do mundo invertido.
invertido. Nessa outra cena, os dois começam a chorar, cara, como se realmente fosse uma despedida. Porém, agora, depois dos acontecimentos do primeiro volume, esse trecho ganha um peso muito maior, porque sabendo que o Will manifestou seus poderes e que essa conexão com Vecna não é apenas emocional, mas possivelmente física e psíquica, tudo indica que o Jonathan vai assumir o papel ainda mais protetor em relação ao seu irmão. Antes, o Jonathan já era protetor, não só com o Will, como toda a turma, mas agora que ele sabe que o Will, que o irmãozinho dele tem poderes e tem muita responsabilidade, que o Vecna vai querer se aproveitar desses poderes do Will, o Jonathan vai se colocar na linha de frente. O Jonathan, Joyce, todo mundo, cara, especialmente o Jonathan. O Jonathan sempre foi o elo mais sensível da família, né? E desde a primeira temporada, ele fez de tudo para poder manter o Will inseguro. E agora, com a ameaça da retomada do controle por parte do Vecna, isso se intensifica, cara. E a possibilidade de o Will voltar a ser possuído cria um cenário em que o Jonathan entende que pode ter que tomar decisões difíceis. E a cena do trailer não parece apenas uma despedida romântica com a Nancy ou algo do tipo. É uma cena de despedida, cara. É uma cena de que a Nancy talvez saiba que o Jonathan não vai voltar, que ele tem que fazer algo que talvez ele não volte vivo, que ele tenha que se sacrificar pelo Will, por alguém. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, cara. A montagem diz que vai ser isso. E com Vecna recuperando forças e avançando em seu plano, Jonathan pode ser colocado diretamente no caminho dessa batalha, né? Disposto a se sacrificar, e se isso significar proteger o Will de uma vez por todas, né? E o trailer do segundo volume sugere que esse conflito emocional vai dividir o grupo, principalmente porque o Will se torna simultaneamente a chave e a ameaça. Então o Jonathan, ele passa a ser um dos pontos centrais dessa tensão, né? Tentando impedir que o irmão seja consumido novamente, mesmo sabendo que talvez não consiga evitar o inevitável, né? E com isso, vimos outra cena também nesse trailer do primeiro volume, que não entrou no primeiro volume, e sim vai pro segundo, e que a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer, que é esse take, né, da turma lá no Upside Down, né, os adolescentes, digamos assim, que é o Jonathan, Nancy, Steve, e ao lado deles tem o Dustin, eles indo lá pro Laboratório Nacional de Hawkins, dentro do mundo invertido. E esse lugar é simplesmente o centro de tudo, né, pois como vimos no primeiro volume, Dustin, Nancy, Steve e Jonathan batem de frente, né, com a parede gigantesca, né, pulsante, nojenta, que parece impossível de atravessar. E enquanto Steve e Jonathan vivem, né, um mini drama romântico disputando a atenção da Nancy, o Dustin intercepta um sinal de rádio estranho. E no começo todo mundo achava que vinha da base militar, mas o Dustin percebe que o sinal vem de dentro da própria parede, cara. E obviamente, gênio como o Dustin é, ele simplesmente chega à conclusão de que o círculo de tudo isso dá no laboratório de Hawkins. É lá que tudo começou, é lá que o bicho tá pegando. E vai ser justamente isso que eles vão investigar nessa nova cena do trailer do segundo volume, né? Sendo que nessa outra cena inédita, vemos Jonathan e Nancy observando aquela explosão sônica vermelha que vem justamente do laboratório de Hawkins, cara, lá no Upside Down. Será que isso é o Vecna aprontando alguma coisa? Sendo que no meio dessas explosões tem essa cena da Eleven, né, tentando desviar e destruir essas rochas. Porém, se vocês notarem, tem alguém caindo do céu durante esse raio vermelho, né, nessa explosão sônica vermelha. E a última vez que eu me recordo dessa coloração, nesses raios do Upside Down vermelhos, essas trovoadas, foi quando Henry Creel foi mandado pro mundo invertido lá em 79 pela Eleven. Só que quando a gente dá um zoom nessa cena, dá pra ver que é a Holly Wheeler caindo do céu. Ou seja, será que a Holly e a Max conseguiram escapar do Mindscape do Vecna nesse momento? Mas e aí, o que vai acontecer agora? Quem que vai salvar a Holly no caso? Porque ela tá em queda livre, né? Alguém tem que apoiar essa menina aí. O que é que vai rolar nesse momento aí? E outro detalhe interessante é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita, deixa o like, tem muita coisa pra gente falar nesse vídeo, muitas cenas inéditas. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, @LucasMGeek, a gente vai trocar essa ideia sobre Stranger Things e diversas outras séries, faz tudo isso, que é nóis. E outra cena que acabou não entrando é o Mike conversando com a Eleven antes da menina entrar na banheira de privação sensorial, né? Mas se ela tá entrando nessa banheira, a gente já sabe, né? Isso significa que provavelmente ela está indo para o vazio. E se ela estiver indo pra lá pra poder procurar o Will, ou então pra entrar na paisagem mental do Vecna atrás da Max, todas essas camadas vão ser reveladas, né? Mas o Mike, ele parece muito preocupado com a Eleven, né? E eu acho que nesse momento a Eleven vai tentar encontrar a Max dentro das memórias do Vecna. Agora, se ela vai conseguir, não sabemos, né? Agora, outra cena do trailer do primeiro volume que acabou ficando de fora e que a gente vai ver agora no volume 2 é uma cena absurda que todo mundo ficou aflito, né? Na ponta da cadeira, que é o Lucas tentando proteger a Max no hospital dos Demodogs, né? Ele com a Max nos braços, o rádiozinho ali tocando a música da Kate Bush. Ou seja, a gente não viu essa cena ainda. O bicho vai pegar, velho. Pois como vimos no primeiro volume, né? A Holly foi parar no Mindscape do Vecna, né? Atraída pelo Senhor Fulano. E de algum jeito a Max também tá nesse labirinto mental, né? Vasculhando memórias do Vecna em busca de uma saída. E quando o vilão vai atrás das crianças, a Max e a Holly finalmente conseguem conversar e traçar um plano. Só que elas precisam de tempo, né? Então a Max manda a Holly voltar pra ilusão, né? Pra Creel House e fingir que tá tudo normal até que ela descubra uma forma real de escapar do lugar, velho. E vai chegar o momento, talvez, que o Henry Creel, o Vecna, vai perceber que as duas estão tentando fugir, especialmente a Max, né? Porque ela é o cérebro por trás
trás disso tudo e ele vai tentar impedir de alguma forma, né? E talvez a única forma de impedir a Max e a Holly seja no mundo real, seja atacando o hospedeiro real da Max, que é o corpo dela que tá em coma. Por isso que os Demodogs foram até o hospital atrás da Max, porque o Vecna mandou. O Vecna ordenou, ela quer matar a Max no mundo real, o corpo dela, porque assim ela também desaparece do Mindscape, ela morre no Mindscape também. E uma das cenas ausentes do primeiro volume mostra as partículas, né, do Devorador de Mentes invadindo a nova rádio WSQK. E isso pode revelar mais um passo estratégico do Vecna, né? Afinal, a rádio funciona como um canal poderoso de comunicação em Hawkins, e controlar esse espaço iria permitir ao Vecna atrapalhar a influência, interferir em sinais e até manipular emoções e percepções da população, né? Porém, a cena mais impactante, talvez, é o Dustin chorando nos braços do Steve, cara. Gente, tá na cara que alguém morreu nesse momento, né? E se vocês perceberem, a roupa que tanto o Dustin quanto o Steve estão utilizando é a mesma que eles usaram na cena anterior, né? Que aparece os 4 lá no Upside Down, prestes a entrar no laboratório de Hawkins, que é a Nancy, o Steve, Jonathan e Dustin. É nessa cena aí, é nesse momento, mas percebam que tem uma garota do nosso grupo que não tá presente nesse momento, cara, que deveria estar junto com essa galera aí nessa cena do Upside Down, que é a Robin. Será que alguma coisa aconteceu com a Robin? Será que é a Robin que morreu, por isso o Dustin tá chorando nos braços do Steve? Sendo que nessa outra cena o grupo se reuniu novamente e todos estão chorando como se tivessem acabado de perder alguém, cara. E dá pra ver que o Jonathan tá ali, né, o Dustin tá, o Lucas, o Will também, só que o Mike não está, né, a Robin também não tá ali e nem a Max, né, então façam as apostas de vocês, tá? Eu diria que é a Robin, ainda mais depois dessa conexão que ela teve com o Will nesse primeiro volume, o quão importante foi a personagem da Robin pro despertar dos poderes do Will. Eu diria que pode acontecer algum momento da Robin ter que se sacrificar pra salvar o Will ou então salvar uma das outras crianças, tá? Mas é o meu palpite, comentem embaixo as teorias de vocês. Sendo que essa outra cena do Hopper conversando com alguém, né, que tá prestes a entrar dentro daqueles tanques de privação sensorial, pode não ser a Eleven, e sim a Kali, a número 8. Talvez pela aparência, né, por trás dá pra ver que é a Kali, velho. Pois as habilidades mentais da Kali, né, de criar ilusões, tornam ela uma peça valiosa na luta contra o Vecna, cara. Imagina a combinação Kali, Eleven e Will. Mano, você tem basicamente a versão de Hawkins dos X-Men, né? E emocionalmente o retorno dela atinge Eleven em cheio, porque depois de anos se sentindo completamente sozinha, ela agora tem uma irmã novamente, né? Além, é claro, do Will, que agora entende os poderes da Eleven. Então não dá pra negar que a Kali vai influenciar muito o caminho final da Eleven, né? E simplesmente teve essa explosão no que parece ser a base dos militares, e notem, né? Obviamente os soldados voaram, né? Os vidros quebraram, todo mundo foi pros ares, mas notem que antes mesmo dessa explosão, tinha alguém caído no chão. Um dos nossos, talvez seja o Lucas caído no chão. Agora o contexto diz por que ele tá caído no chão, se ele tá bem, se ele tá ferido, não sabemos ainda, mas é um dos nossos. Ele já tava ali deitado no chão como se tivesse acabado de ser abatido, acabado de ser ferido. Mas aí, quais as teorias e expectativas de vocês? Comentem embaixo que eu vou ler e responder todo mundo. Essa até a próxima, valeu, falou e fui!